concentrar, deixar nosso corpo relaxado, tranquilo, sereno, deixar nossa água preparada, será como um remédio depois de fluidificada. Verticalize a coluna. Vamos ler agora o trabalho de Lucas. Menino Jesus e Nazaré, cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino Jesus no meio dos doutores. Ora, anualmente iam os seus pais a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminaram os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, em estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à sua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que assim seja. Jesus, Espírito de vida, Pai, Filho do Senhor, veio para nos encontrar, para nos auxiliar, para nos ajudar, abrindo nossos corações para o amor, para a fé, para a divindade que existe em todos nós. Namastê. Vamos nos aquietar e pedir aos mentores do espaço que fluidifiquem esta água, que esta água se transforme no remédio, na luz bendita, na força infinita do amor. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, soltar os ombros, deixar a coluna verticalizada, suavizar o rosto, tórax, a coluna, braços, mãos, pernas, joelhos, deixar seu corpo leve. Ligue-se a Deus. Agora vamos ver a Bíblia Sagrada, segundo o Evangelho de São Lucas. Deixe sua água preparada. Agora vamos ver a circuncisão de Jesus. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. A apresentação de Jesus no templo. Passados os dias de purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. O cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele.
revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A qual preparasse diante de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser salvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. A profetisa Ana, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Sentindo que Jesus é o nosso guia, vamos pedir que os mentores purifiquem a água que vamos beber, que nós nos libertemos e que essa água fluídica nos renove e nos dê saúde, e nos dê alegria, e nos dê energia, paz e todo o bem necessário. Vamos beber agora a água fluidificada e pedir a cura necessária. Bebamos a água bem devagar. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, verticalizar a coluna, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, observar-se bem, fechar os olhos. Vamos ler agora o Evangelho de São Lucas, a Bíblia Sagrada. Agora vamos ler. Esse Evangelho de São Lucas é muito bom. Tem um jeito especial de escrever. Nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento,
Foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completavam-se-lhe os dias. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os anjos e os pastores. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será de todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando Jesus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Glória a Deus e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram admiraram das coisas oferecidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Jesus nasceu e havia uma grande alegria entre os pastores e todos. Importante sabermos que Deus está conosco. E havia muitos milagres naquela época. Interessante os anjos falarem com os pastores. Muito bom mesmo. Vamos agora relaxar nosso corpo, deixar a coluna verticalizada, ereta, sem contração alguma. Suavizar as pernas. Sem encostar os braços. Aliás, relaxar as pernas, deixar os pés separados, entrelaçar as mãos, encostando os polegares. Observe-se, feche seus olhos para ouvir o Evangelho, baseado em São Lucas. Muito lindo esse Evangelho.
nascimento de João Batista. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na rua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava, louvando a Deus. Sucedeu que todos seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E a mão do Senhor estava com ele. Aí nós temos o cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, cheio de Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abrão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, ao redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar a coluna, soltar os ombros, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, relaxar bem as pernas, fechar os olhos, para ouvir agora a Bíblia Sagrada, no Evangelho de São Lucas. Nós falamos do Evangelho de São Marcos anteriormente, agora estamos falando do Evangelho de São Lucas. Agora vamos falar o Cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor,
O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que, no coração, alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu treino os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. É muito bonito o Evangelho segundo Lucas. Tem uma beleza, uma suavidade. É lindo. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Coluna ereta, fecha os olhos. Fique com o seu corpo bem certo. Vamos ouvir agora a Bíblia Sagrada, segundo o Evangelho de São Lucas. Vimos Marcos, vimos Mateus e agora estamos vendo São Lucas. Predito o nascimento de Jesus. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria visita a Isabel. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo.
e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, muito lindo isso aqui. Lucas escreve muito bem. Pai nosso, que estais em nós, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros, pois tudo é o teu reino e tu nos dá a grande paz. Que assim seja. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossas águas. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar os braços, as pernas. Vamos suavizar as mãos, entrelaçando as mãos, encostando os polegares. Vamos melhorar cada vez mais. Pés no chão, separados. Fechar os olhos. Vamos iniciar agora o Evangelho de São Lucas. Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Predições referentes a João Batista. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdote na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Oi, seu Jair, tudo bom? Tá? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. O senhor lembra quando vence o seu mês? É dia 7. Dia 7, tá bom. Pois irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo:
Como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo eles, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. Expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. A felicidade de Isabel. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Predito o nascimento de Jesus. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então, muito lindo esse Evangelho de Lucas. O próximo capítulo é Maria visita Isabel. Então vamos sentir, silenciar, nos ligar a Deus para agradecer tudo que temos recebido, para agradecer as pessoas que nos cercam, para agradecer a nossa família, para agradecer a beleza dos céus, da terra, do mar, para sentir nossa elevação perante Deus. Que assim seja. Namastê. Vamos agora relaxar nosso corpo, suavizar os ombros, manter a coluna ereta, pés separados no chão, entrelaçar as mãos encostando os polegares. Vamos nos ligar a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres bondosos em que você deposita fé. Suavize. Vamos ler agora o Evangelho segundo São Marcos. Estamos com a Bíblia Sagrada nas mãos.
Nós vimos a ascensão de Jesus nesse evangelho. Agora vamos começar o Evangelho segundo Lucas. Prefácio: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Agora vamos começar, nós estamos iniciando o Evangelho segundo Lucas. Vamos ver agora Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Predições referentes a João Batista. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário. Expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Então é muito bonito o Evangelho. Zacarias, embora com muita idade, Isabel com muita idade, teriam um filho chamado João, que seria João Batista. Concentrar, deixar nosso corpo relaxado, tranquilo, sereno, deixar nossa água preparada, será como um remédio depois de fluidificada. Verticalize a coluna. Vamos ler agora o
trabalho de Lucas, menino Jesus e Nazaré, cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino Jesus no meio dos doutores. Ora, anualmente iam os seus pais a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminaram os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à sua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que assim seja. Jesus, Espírito de vida, Pai, Filho do Senhor, veio para nos encontrar, para nos auxiliar, para nos ajudar, abrindo nossos corações para o amor, para a fé, para a divindade que existe em todos nós. Namastê. Vamos nos aquietar e pedir aos mentores do espaço que fluidifiquem esta água, que esta água se transforme no remédio, na luz bendita, na força infinita do amor. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, soltar os ombros, deixar a coluna verticalizada, suavizar o rosto, tórax, a coluna, braços, mãos, pernas, joelhos, deixar seu corpo leve, ligue-se a Deus. Agora vamos ver a Bíblia Sagrada, segundo o Evangelho de São Lucas. Deixe sua água preparada. Agora vamos ver a circuncisão de Jesus. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. A apresentação de Jesus no templo. Passados os dias de purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. O cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra,
porque os meus olhos já viram a tua salvação. A qual preparaste diante de todos os povos, luas para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser salvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. A profetisa Ana, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Sentindo que Jesus é o nosso guia, vamos pedir que os mentores purifiquem a água que vamos beber, que nós nos libertemos e que essa água fluídica nos renove e nos dê saúde, e nos dê alegria, e nos dê energia, paz e todo o bem necessário. Vamos beber agora a água fluidificada e pedir a cura necessária. Bebamos a água bem devagar. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, verticalizar a coluna, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, observar-se bem, fechar os olhos. Vamos ler agora o Evangelho de São Lucas, a Bíblia Sagrada. Agora vamos ler. Esse Evangelho de São Lucas é muito bom. Tem um jeito especial de escrever. Nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completavam
Se lê os dias. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os anjos e os pastores. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será de todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando Jesus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Glória a Deus e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram admiraram das coisas oferecidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Jesus nasceu e havia uma grande alegria entre os pastores e todos. Importante sabermos que Deus está conosco. E havia muitos milagres naquela época. Interessante os anjos falarem com os pastores. Muito bom mesmo. Vamos agora relaxar nosso corpo, deixar a coluna verticalizada, ereta, sem contração alguma. Suavizar as pernas. Sem encostar os braços. Aliás, relaxar as pernas, deixar os pés separados, entrelaçar as mãos, encostando os polegares. Observe-se, feche seus olhos para ouvir o Evangelho, baseado em São Lucas. Muito lindo esse Evangelho. O nascimento de João Batista. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome
do seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na rua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava, louvando a Deus. Sucedeu que todos seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E a mão do Senhor estava com ele. Aí nós temos o cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, cheio de Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abrão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, ao redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar a coluna, soltar os ombros, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, relaxar bem as pernas, fechar os olhos para ouvir agora a Bíblia Sagrada, o Evangelho de São Lucas. Nós falamos do Evangelho de São Marcos anteriormente, agora estamos falando do Evangelho de São Lucas. Agora vamos falar o Cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente
dispersou os que, no coração, alimentavam pensamentos soberbos, derrubou do seu treino os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. É muito bonito o Evangelho segundo Lucas. Tem uma beleza, uma suavidade. É lindo. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Coluna ereta, fecha os olhos. Fique com o seu corpo bem certo. Vamos ouvir agora a Bíblia Sagrada, segundo o Evangelho de São Lucas. Vimos Marcos, vimos Mateus e agora estamos vendo São Lucas.